Salve, salve, concurseiro, concurseira, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu, professor Hilder Maciel, e mais uma aula aqui no nosso curso Desafio de Direito Administrativo, beleza? Estamos aí. O que a gente vai fazer então na aula de hoje? Nós daremos continuidade ao tema atos administrativos. Como eu havia te dito já lá no início do nosso curso, é um tema bastante longo, né, que requer uma atenção especial, tem alguns detalhamentos. E a nossa aula de hoje será a continuidade do conteúdo. Na próxima aula, se der tudo certo, nós resolveremos questões de concurso público. Bem, meu querido, na nossa última aula, nós iniciamos elementos dos atos administrativos, não é isso? E falamos especificamente Nós falamos da competência, beleza? Nós falamos da competência. Beleza, e ficou de falar nessa aula de hoje dos próximos elementos, tá bom? Então, nós falamos da competência, que foi o primeiro, né? Do COFI-FORMOB, daquele mnemônico que eu passei para ti. Começamos falando da competência ao sujeito. E a partir de agora, nós falaremos de outros atributos, perdão, de outros elementos, né? Não confundir atributos com elementos, até o professor confundiu agora. Elementos ou requisitos do ato administrativo. O próximo elemento que nós vamos falar agora é a finalidade. E eu quero que tu raciocine juntamente comigo. Quando você ouve a palavra finalidade, com que finalidade fulano fez isso? Com que finalidade você falou aquilo? Finalidade é ou não é uma intenção? É ou não é o que se busca? Provavelmente você está... Não, provavelmente não. Eu tenho certeza de que você está assistindo essa aula nesse momento porque você tem uma finalidade, que é a melhor das finalidades, que é a aprovação, né? Adquirir conhecimentos para atingir como fim a tua aprovação. Então, tudo na vida tem uma finalidade, tem um fim, um que se busca. E o ato administrativo, igual você, igual a nossa vida, ele tem uma intenção. Ele não existe por existir, ele busca algo. E o que o ato busca é o elemento da finalidade, tudo bem? E se eu falo em finalidade, eu estou falando em objetivo, né? Finalidade é um objetivo, é o que se busca. E o ato administrativo, ele também tem uma finalidade, ele tem justamente esse objetivo. E qual é esse objetivo, pessoal? É o interesse público. O objetivo do ato administrativo, está aqui no teu material, vou destacar para ti, é o interesse público. É atender o interesse público, que pode ser traduzido como atender às demandas sociais, as demandas coletivas da sociedade. É aquilo que a sociedade necessita. O ato administrativo tem que ter essa finalidade, que é atingir o interesse público, atender o interesse público. Jamais atender o interesse privado, o interesse de quem está emanando aquele ato. Quando o governador, o prefeito, um secretário, um ministro, ele emana um ato administrativo, por exemplo, ele não pode emanar esse ato com finalidade de atender o seu interesse pessoal, o interesse particular de algum amigo, de algum parente dele. Não, pessoal, nada disso. O interesse é sempre o interesse público, porque lá no regime jurídico-administrativo, na nossa primeira aula, eu te falei que a administração pública é norteada por princípios, dentre os quais o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. O interesse público prevalece. E a finalidade do ato administrativo, o objetivo, o que ele busca, o elemento finalidade é atingir o atendimento ao interesse público. Certo? É atingir o que é a sociedade, o que a sociedade precisa, o que o povo, vamos colocar assim, está necessitando. Essa é a finalidade. Perfeito? Então, quando eu falo em finalidade, gravem isso. Ela não é privada, ela não é particular. Ela é sempre visa atender interesse público. Se você viu finalidade, a palavra-chave de compreensão é, vou até colocar aqui do lado, o interesse público. Interesse público. Perfeito? Essa é a ideia de finalidade. Os livros de direito administrativo, eles costumam dividir a finalidade em duas, pessoal. Uma sendo geral e a outra sendo específica.
Aí no teu material eu traço essa distinção, certo? A finalidade geral, também chamada de finalidade em sentido amplo, certo? É aquela de atender o interesse público. Todo ato administrativo tem essa finalidade. Essa é a finalidade geral, que se aplica a todo e qualquer ato administrativo, que é atender o interesse público. Essa é a finalidade geral. Perfeito? Também é preciso que se diga que, além da finalidade geral, há a finalidade específica. E a específica dá uma ideia de especificidade, de particularidade, certo? Então, na finalidade específica, é aquela finalidade escolhida pela lei, né? Aquela que a lei elegeu para o ato em específico. E ela varia. Ela é variável. Cada ato tem uma intenção, é certo? Vou te dar dois atos administrativos, exemplo. O ato de posse e o ato de demissão de um servidor público. O ato de posse, o que se busca? Materializar o provimento, a entrada daquele servidor público nos quadros da administração pública. Ele passa a ser um agente público. É essa a finalidade, certo? A finalidade geral, como todos os atos, é atender o interesse público, mas a específica é prover os quadros da administração pública de servidor efetivo, concursado. Essa é a finalidade específica. Qual a finalidade específica, por exemplo, da demissão? A demissão, nós veremos lá para frente, que é uma forma de punição ao servidor público que comete uma infração, uma ilegalidade. Ele é penalizado com uma demissão, a chamada demissão a bem do serviço público. Beleza, essa demissão, a finalidade geral, assim como de todos os atos, é atender o interesse público, mas a finalidade específica é a demissão propriamente dita, é retirar os quadros funcionais do serviço público daquele ente, seja União, Estado, município ou Distrito Federal, aquele servidor que comete infração, que passou por um processo administrativo disciplinar no qual foi apurado a sua culpa, o seu dolo, enfim, no qual ele foi penalizado, né? Exemplo, né? Embriaguez habitual. O cidadão todo momento vai bebum, vai encachaçado trabalhar, né? E aí essa embriaguez habitual, ela pode ocasionar uma demissão. E aí, quando ele demite, a finalidade específica é retirar aquele sujeito, aquele servidor infrator, né, que reiteradamente comete infrações legais ou infrações administrativas dos quadros de servidores. Então, percebe que ele tem uma finalidade própria. E essa finalidade, como coloquei no teu material, ela, volto a dizer, ela é variável, ela muda de ato para ato. Tranquilo? Perfeito? Beleza. Mais algumas considerações sobre finalidade. Assim como a competência, a finalidade é o elemento vinculado do ato administrativo, certo? E se ele é vinculado, pessoal, não há discricionariedade. Não tem o agente público que pratica aquele ato a margem de escolha de definir qual a finalidade. Não, a finalidade ela é vinculada, ela sempre estará prevista por lei, né? Ou sempre será o interesse público. Se for de forma geral, como eu já te falei, é sempre atingir o interesse público. Saiu disso, meu aluno, esquece, né? Como já diz minha colega advogada, a doutora Deulane Bezerra, esquece, nada a ver. É sempre atingir o interesse público ou atingir a sua finalidade específica. E ela é vinculada porque não há margem de escolha, não há gradações de escolha por parte de quem pratica esse ato, tudo bem? Tranquilo? Então guarda isso, que competência e finalidade são sempre elementos vinculados. Está grifado no teu material, porque isso tem importância e, evidentemente, tem altíssima incidência em provas de concursos públicos. Tranquilo? Beleza. Mas, professor, pode um ato conter vício no elemento forma? Pode. Quando quem pratica o ato desvia a finalidade do ato. Lembra? O ato, volto a dizer, tem finalidade geral e finalidade específica. Vamos falar da finalidade geral,
que é atender o interesse público. Se eu pratico um ato administrativo com a intenção, com o objetivo de não atender o interesse público, mas atender o meu interesse privado, esse meu ato desviou a sua finalidade. Se eu, por exemplo, removo um servidor, eu sou, sei lá, eu sou o secretário de determinada secretaria estadual, aqui no Amapá, um exemplo hipotético, evidentemente, nunca fui secretário. Suponho que eu sou um secretário e tem um servidor que está lotado aqui, mas um amigo meu, um amigo íntimo meu está lá no interior e eu quero que esse meu amigo venha para cá, né, para trabalhar na capital. O que eu faço? Eu removo de ofício um servidor que estava aqui em Macapá, lá para o interior, e trago aquele sujeito para cá, para Macapá. É um ato administrativo que a lei permite? A lei até permite. Porém, a finalidade que eu quis atingir foi o interesse público ou foi atender o meu interesse, a minha preferência pessoal? Eu gosto mais do Bruno do que do César, por exemplo. Então, vou trazer o Bruno para cá e mandar o César lá para o Lourenço, que é muito longe daqui, né? Vamos supor assim, nada contra o Lourenço. Só para título de exemplo, para personificar, materializar, exemplificar, melhor dizendo, essa distância. Observa que quando eu, por interesse pessoal, removo um servidor de um lugar e trago outro, eu estou desviando a finalidade daquele ato. Aquele ato não era para atender o meu interesse, certo? Então, pode haver um vício nesse elemento de finalidade? Pode, que é o chamado desvio de finalidade, certo? Ou também chamado desvio de poder. Está aí no teu material e é um vício insanável. Vou grifar aqui. É um vício insanável. E quando ele afirma que é um vício insanável, meu querido aluno, minha querida aluna, eu quero dizer que não tem conserto, não tem correção, não tem como resolver. É insanável. Desviou a finalidade, o ato é inválido, é nulo, tudo bem? Tranquilo? Conseguiu entender finalidade geral, finalidade específica e o vício do desvio de finalidade, também chamado desvio de poder. Eu já falei para ti quando eu falei de poder, não foi? De excesso de poder e desvio de poder. Já te falei numa outra aula, não é isso? Então, tu percebes que o conhecimento de uma aula complementa ou busca o conhecimento de outra. É por isso que a tua preparação tem que ser em bloco, ela tem que ser consolidada. Um assunto vai fazer você entender o outro. É assim que funciona no direito administrativo, tudo bem? Perfeito? Terminamos, então, o segundo elemento do ato administrativo, chamado de finalidade. Falei da finalidade e vou avançar agora, meu aluno. Vou falar de um elemento muito simples de se entender, chamado forma. A forma, meu aluno, é como o ato se exterioriza, como ele se manifesta, a maneira pela qual ele chega ao mundo exterior, vamos dizer assim. Essa é a definição, não tem muito para onde correr. Esse elemento está no teu material dos atos administrativos, é como o ato administrativo se manifesta no mundo externo. Em outras palavras, é o revestimento exteriorizador do ato administrativo. Eita, professor! Forma, tem muitas palavras difíceis aí na definição, mas é simples de você entender, tá? A grande maioria, a esmagadora maioria dos atos administrativos, eles são de uma forma, que é a forma escrita, por meio de documentos, decretos, portarias, instruções normativas, né? Daqui a pouco, meu aluno, quando você for aprovado no concurso público, haverá um decreto de nomeação, certo? Um decreto te empossando. É um ato administrativo. Haverá uma chamada, né? Uma portaria, enfim, te concedendo férias e por aí vai. Em geral, a grande maioria dos atos se exteriorizam, ou seja, vão para o mundo exterior da forma escrita. Essa é a forma mais comum. Tudo bem? É a forma mais comum, né? Certo? Aí no teu material, dá exemplos, né? Pode ser por meio de um decreto, de um edital, uma licença. Vamos ficar aqui no edital, que é o que tu está ansioso esperando, né? Eu acho que hoje,
dia 2/7, há uma grande chance de sair alguns editais aí. Edital é um documento, né? Um documento público. E é um ato administrativo que é publicado, exteriorizado na sua forma escrita. Não tem um vídeo, não tem uma live explicando o edital. É um documento escrito. Então, a grande maioria, a maioria esmagadora dos atos administrativos tem como forma a forma escrita. Mas isso não quer dizer, meu aluno, atenção agora, muita atenção para isso, que é exclusivamente pela forma escrita. É possível que a administração pública emane atos de outras formas. Por exemplo, sinalização. Quando lá numa placa da rua que indica preferencial tem a placa de pare, aquela placa ela é um enfeite ou ela tem uma finalidade? Ela está na forma escrita, não é isso? Mas beleza. Mas se um agente de trânsito ou um guarda de trânsito, como queira, deu chamado Silvo. É Silvo? Não é o professor Silvio daqui, é Silvo. Silvo breve, silvo longo. Eu suponho que eu estou perdendo isso na autoescola, né? Ninguém lembra mais disso, mas estou perdendo isso na autoescola. O silvo é um sinal sonoro. Esse sinal sonoro é um ato administrativo. Tem um agente público emitindo um sinal, uma mensagem, uma manifestação unilateral de vontade. Ele sinaliza, encosta. Esse sinal não é sonoro, é um sinal de imagem, né? É um gesto. Esse gesto também é uma forma de exteriorização do ato administrativo. Então fique atento a isso. É exclusivo? Não, não é exclusivo. A forma escrita, ela é a mais preponderante. Ela que está na esmagadora maioria dos atos é a forma escrita. Mas, repito, reforço, não é a única forma de exteriorização dos atos administrativos, tudo bem? Não é a única forma. Aí no teu material, né? Em regra, o ato é exteriorizado por meio escrito, porém, em situações especiais, pode ser por meio de sinais ou imagens, como os símbolos de trânsito. Beleza? Aquelas placas, né, que indica que tem a rotatória, por exemplo, que é aquele triângulo, enfim. Todas aquelas placas que tu estudou lá na tua autoescola, elas representam um ato administrativo, na forma de imagem. Alguns são a maioria da forma escrita, alguns são sonoros. Quando a polícia te ordena para parar, por exemplo, para fazer uma abordagem, é um ato administrativo, né? Sem dúvidas é um ato administrativo na sua forma gestual, né? Na sua forma sonora. Ei, encosta aí! Cidadão. É uma forma. Tranquilo? Então grave isso. A forma predominante é a forma escrita, mas ela não é a única. Ficou gravado? Ficou guardado? Galera do chat, tá dando para entender? Nasa Lima, minha querida, tá dando para entender? Espero que sim. Fica ligado que a aula tá rolando, sem distração. Às vezes o aluno liga a aula e tá no celular, tá mexendo em outra coisa, tá vendo quanto tá o jogo da Copa. Quase todo mundo tá rico, meu aluno. Todo mundo rico lá, né? Eu gosto de futebol, mas tem gente que tá rico lá, não é o teu caso, né? Suponho. Beleza. Falamos de competência, falamos de objeto, falamos de competência, falamos de finalidade e falamos de forma. Agora nós iniciaremos um outro atributo do ato administrativo, que é o motivo. Motivo, né? Motivo, me dê motivo. Motivo é a razão, sim ou não? É o porquê. Não é isso? A tua mulher está estranha contigo, meu aluno. Está emburrada e tu fica lutando para saber o que, meu aluno? Qual foi o motivo? O porquê tá com essa cara fechada? E ela, não é nada não, né? Ela fecha a cara. Ela não é tão transparente nesse motivo. Mas a administração pública não. Ela tem que ter um motivo transparente. Tem que ser nítido, visível. Certo? É o efeito que produz o ato.
Quando eu falo, perdão, é a situação de direito ou de fato que determina ou autoriza a realização do ato administrativo. É o porquê. Todo ato administrativo tem que atender o princípio da legalidade. Então, tem que ter o fato que ensejou aquele ato e a norma que autoriza aquele ato. Tem que ter um fato concreto que deu razão à prática daquele ato e esse ato tem que ter uma norma que o autorize pela simples razão de a administração pública ser regida pelo princípio da legalidade. Tudo bem? O motivo, ele pode ser vinculado ao discricionário, mas tem bancas que consideram esse motivo discricionário, tá bom? Aí vai depender da banca que se veja, né? E aí as coisas da banca a gente vai determinar, mas o motivo pode ser discricionário ou vinculado. Então é a situação de direito ou do fato que autoriza a realização do ato. É o porquê. Exemplo, né? Vamos falar do ato da demissão novamente. O ato da demissão, lá no teu estatuto, futuro servidor, tem a parte que trata da situação disciplinar. E lá na lei vai dizer o que é infração disciplinar e qual a penalidade devida para aquela infração. Se foi uma vez, várias vezes. Vamos supor, no exemplo hipotético, que o sujeito ele começou a praticar infrações. Ele foi advertido, não tomou jeito. Ele foi suspenso, não tomou jeito. E aí, foi demitido. Foi punido com a demissão. A demissão, por exemplo, o que motivou? Qual foi a razão? Foi a previsão da infração na lei. A lei diz que o sujeito faltar reiteradamente, que o sujeito está em vias de fato em local de trabalho. Você quer pavio? Ah, eu sou pavio curto. Ah, tu vai ver uma provocação lá no teu trabalho, tu vai para vias de fato, né? Vai pro X1 com o caboclo, sai um soco com ele. É o motivo de demissão. Conduta escandalosa na repartição. Você é uma pessoa que não se segura em si. Ah, pipipi, popopó, extremamente escandalosa. Grita. Aqui eu tenho liberdade de cátedra para gritar, né? Pastor, no teu trabalho não, meu aluno. Conduta escandalosa na repartição está prevista em lei que é passível de demissão. Então, qual foi o motivo nesse caso específico? Vamos supor que o sujeito praticou conduta escandalosa na repartição. Eu sempre rio desse exemplo. Ele praticou conduta escandalosa. Ele é escandaloso, esparrento, né? Cheio de berro, beleza. Essa foi a razão. E por quê? Porque está previsto na lei. O fato foi a prática do escândalo. O direito está na Lei 81.12 de 90, na Lei 066 de 1993, que é na Amapá. Está ali. Esse é o motivo. É o fato e o direito que autorizaram a prática daquele ato. Ele foi demitido porque o chefe só quis? Não. Porque assim está previsto na norma. Beleza? Esse é o motivo. Alguns alertas importantes, tá? Não se deve confundir o motivo. Não se deve confundir o motivo com a motivação. Cuidado com isso, tá? Como assim? Motivo é o motivo, é aquilo que leva a praticar o ato. E a motivação é a exposição desse motivo. É o exposed. É como isso é demonstrado, meu aluno. Certo? O documento vai ter o porquê, vai ser escrito minuciosamente por que o caboclo foi demitido. Essa é a motivação. A motivação é a exposição do motivo, tudo bem? Tranquilo? Até aqui no teu material. Ocorre a motivação quando a administração demonstra os seus motivos, quando, obviamente, ela expõe esses motivos. Isso é motivação, perfeito? Ainda sobre motivos, é importante, vou colocar de forma escrita aqui no teu material, destacar a chamada teoria dos motivos determinantes.
Essa teoria dos motivos determinantes também é objeto de cobrança em prova, inúmeras provas que você vai se deparar. E o que significa, professor? Que a administração pública está vinculada ao motivo por ela sustentado. Ela não tem escolha de mudar de motivo. Ela é, entre aspas, muitas aspas aí, escrava do motivo. Igual o meu aluno é escravo do Shark. Não tem jeito, né? Não tem como sair. Beleza. A administração pública ela fica vinculada aos motivos alegados. Se o motivo vier a ser falso, o ato inválido. Tá bom? Essa é a teoria dos motivos determinantes. Aqueles motivos alegados, eles ficam e não podem ser mudados, não podem ser falseados, certo? Eles estão vinculados ao que é alegado. Essa é a chamada teoria dos motivos determinantes. Tranquilo? Perfeito? Era o que eu tinha para falar para ti de motivo. Já falei de competência. Já falei para ti de competência, né? Que mais que eu falei? Falei para ti de finalidade, de forma, de motivo, né? E agora eu vou falar do último e não menos importante elemento chamado objeto. Vamos, a partir de agora, falar de objeto, tá bom? Prepare o coração que a gente vai começar a falar de objeto. O que é objeto, professor? Esse é um pouquinho mais complexo de entender, mas não é nada de assustador. Objeto, qual é a palavra? É o efeito jurídico produzido pelo ato. Como assim? O que o ato prescreve, enuncia, dispõe? Outra palavra-chave para objeto é o conteúdo do ato. Meu aluno, deixa eu falar uma coisa, sendo muito sincero contigo. Tu pode até não entender tudo, aprender todas as características. Todavia, se você reconhecer as palavras-chave e resolver questões, você vai ver que, você sabendo as palavras-chave, você já se safa de um monte de questões, tudo bem? Então, o objeto é o que, pessoal? É o efeito jurídico produzido. Como assim? É aquilo que o ato enuncia, certo? Ele é sempre vinculado. É importante dizer isso aqui. Ele é sempre vinculado. E ele é o que, professor? O que a lei estabelece no conteúdo, certo? Mas também ele pode ser discricionário se a lei deixar uma margem de escolha, certo? Importante grifar aqui para ti. Coloquei no teu material. Esse material é um resumo, tá, meu aluno? Obviamente, se tu pegar uma doutrina, nossa, 3 vezes estudando, aqui é o mais essencial que eu trouxe para ti nesse material. Vai ressaltar que o objeto não se confunde com a finalidade, pois enquanto o primeiro é o efeito imediato, é o que acontece, o segundo é o efeito mediato. Como assim? Mediato é o que se busca. Essa é a finalidade. Imediato, né, que é o objeto. É aquilo que contém, é aquilo que realmente acontece, tá bom? Mas aqui o objeto não tem muita viagem, é só você entender as palavras-chave. Tranquilo? Beleza? Você entendeu as palavras-chave? E como é que a gente vai confirmar isso no nosso próximo encontro, que eu pretendo... Eu vou falar de extinção de ato administrativo para ti na próxima aula e, posteriormente a isso, resolver algumas questões. Eu estou achando que eu vou pegar mais questões, porque é um tema muito longo. Talvez para a próxima aula ainda mais questões, porque você precisa estar bem preparado, bem alinhado, beleza? Tranquilo, então. Agora, meu querido aluno e querida aluna, nós vamos dar continuidade, né? Uma parte que eu chamei de parte 2, extremos elementos, e vamos para classificação dos atos administrativos. A partir de agora, nós estudaremos classificação. Eu, particularmente, não gosto de estudar classificação de nada, porque classificar algo é dividir em categorias, né, por determinados critérios. Beleza. Mas aí tem um problema no direito, pelo menos, posso falar do direito. Quando se fala em classificação, existem peculiaridades de critérios. Como assim? Não há um consenso, meu aluno, na doutrina
Cada doutrinador que escreve, que fala sobre direito administrativo, traz os seus critérios e traz as suas formas de classificação. Alguns distinguem, alguns discordam de outros. E o aluno, caramba, quem eu sigo, o que eu faço? Aí não tem jeito, meu aluno. Tu tem que seguir o que se chama de tendência da banca. E essa é uma das razões que você precisa ter intimidade com a tua banca. Como é que tu adquire essa intimidade? Assim que a tua banca for escolhida, resolvendo inúmeras questões desta. Certo? Não tem outra forma. Ah, professor, eu só resolvo o que o senhor resolve. Não, meu amigo, tu é jabuti. Você tem que te virar. A tua aprovação é mais construída por ti do que por mim e pelos outros professores. Nós somos peças importantes nessa engrenagem? Eu considero que sim, né? Não vou desvalorizar meu trabalho também. Obviamente que não vou desvalorizar meu trabalho. Porém, você precisa ter a iniciativa, não é isso? Beleza, e aí você vai ter o perfil da sua banca. Quando a banca estiver definida, esse professor também vai te dar mais dicas específicas para essa tua banca, tranquilo? Beleza. Então, classificação é extremamente difícil de se estudar, porque não há critério único. Cada autor traz o seu. Nesta aula, eu trouxe para ti alguns critérios, aqueles que são mais consensuais e que são mais presentes na maioria das provas de concurso público que têm caído recentemente, que têm sido realizadas recentemente, tudo bem? Beleza. Então, eu trouxe para ti alguns critérios, vários critérios. São todos, professor? Não, tem livro que tem 14, 13, 15 critérios. Não vou trazer todos, mas vou trazer aqueles mais recorrentes, tá bom? O primeiro deles é quanto, deixa eu mudar a cor para não ficar parecido, quanto aos destinatários. Como assim? Qual é o critério? O que é o destinatário? É para quem vai receber a mensagem. É para quem vai estar sendo emanado esse ato. Destinatário é o destino, é quem recebe o ato. E o ato, quanto ao seu destinatário, pode ser de duas formas. Uma, quando tu sabe quem é o destinatário ou quem são os destinatários, e a outra é quando tu não tem definido quem é o destinatário. Ele é feito para geral, como se diz na gíria, tá bom? Então, quanto aos destinatários, os atos podem ser de duas formas. Eles podem ser gerais ou eles podem ser individuais, específicos ou concretos. Gerais ou individuais. E o nome geral já indica, tá? O ato geral, meu aluno, é quando não se sabe, não há uma especificação do destinatário. E se não há uma especificação desse destinatário, por óbvio, esse destinatário é indeterminado. Se é indeterminado, meu aluno, eu não consigo apontar, certo? Quer um exemplo de ato geral? O edital de concurso público. O edital é publicado e toda a sociedade pode acessar esse edital e tomar conhecimento dele. Por quê? É um assunto de interesse geral. Eu não posso mandar um edital para o Bruno, para o Jorginho. Não, eu não posso fazer dessa forma, né? Jorginho é nosso coordenador, considero ele como exemplo. Eu não posso fazer dessa forma. O edital, eu não posso direcionar. Você lembra que antigamente o pessoal falava assim, olha, vai ser o edital, não fala para ninguém, como se isso se não fosse público, né? O edital, pessoal, é um ato geral. Os destinatários são indeterminados, eu não consigo defini-los. É publicado. Tá lá. Quem quiser ler e se inscrever, tá lá o edital. Tá publicado no site. Antigamente se vendia em banca de revista, né? Hoje em dia nem tem mais banca de revista. Na minha época de concurseiro, tinha que comprar na banca. Que faz tempo. Não, pessoal, agora hoje em dia está tudo na internet, né? Os grupos circulam. Por quê? Porque o destinatário é indeterminado. Tem um alto grau de abstração, tem caráter de norma, né? É uma norma, o edital é a lei do concurso público, mas uma portaria, uma instrução normativa são exemplos de atos gerais, né? O regulamento, por exemplo, é para quem interessar, possa. É para quem interessar, é de forma geral, certo? Esse é o ato geral. Então, a principal característica diferenciadora do ato geral é o destinatário ser indeterminado, né? Aí, exemplos: editais de concurso, já coloquei para ti, regulamentos e decretos. Eles são revogáveis, não gerando direitos subjetivos, né? Podem ser revogados, certo? Não gera direito subjetivo individualizado para ninguém. Esse é o ato geral.
Se tu entendeu o geral, é só pensar o oposto para o ato individual, né? São atos individuais aqueles cujo destinatário é determinado. E aqui eu consigo definir para quem é o ato, tá? Aí que tá, mas cuidado com isso. Ele é individual, mas não significa que ele é só para uma pessoa. Ele pode ter um destinatário específico ou destinatários, no plural, certo? Pode ser apenas um sujeito, quando ele é chamado de singular, ou pode ser ainda plurimo. Quando o ato individual ele é plurimo, quando há diversos sujeitos destinatários. Vamos ficar aqui na nomeação. Saiu a nomeação da NASA, só da NASA. NASA Lima foi nomeada para o cargo que ela almeja. E se Deus quiser, NASA, Deus proverá na tua vida, juntamente com o teu esforço, essa nomeação. A nomeação da Márcio foi ela nomeada da NASA, perdão, só foi a NASA nomeada naquele processo, naquele concurso. É um ato individual, singular. Agora, foi nomeada a NASA, o Bruno, o Jorginho e o Wilder, uma infinidade de pessoas. Esse ato tem destinatários específicos? Tem. Tem destinatários determinados? Sim. Então, ele não perde a qualidade de ato individual. Porém, ele tem um número plural de pessoas determinadas, né? Por exemplo, a chamada da PM, do bombeiro, tem uma lista com cabo montaral de gente. É um ato individual ou um ato geral? É ato individual. Tem os destinatários específicos que foram chamados, por exemplo, para fazer o TAF, certo? Mas tem 1000 pessoas naquele ato, mas ele é um ato individual, porém plurimo. Tranquilo? Cuidado com isso, porque às vezes nós fazemos associações e acabamos errando. Individual é só uma pessoa, não. Quando há determinado ou determinados. Tranquilo? Não confunde, meu aluno, não te atrapalha com isso. Firmeza total, é nós na quebrada. Esses fomos no primeiro critério. Sem mais delongas agora para o nosso segundo critério. O segundo critério tratado por mim aqui é o alcance do ato. O que é alcance, meu aluno? Onde chega, né? Onde ele chega. A quem chega esse ato? Quando eu estou falando disso, eu estou falando de... Opa, perdão, fiz uma besteirinha aqui. Falei de alcance, né? Deixa eu voltar aqui para a tela. Vou voltar aí. Produção, obrigado, produção. Produção aqui é rápida. Graças a Deus, socorre o professor. O professor não está tão acostumado com tecnologia, né? Dá um desconto. Vamos lá. Alcance é quem atinge. Esse alcance pode ser um alcance mais limitado, mais dentro da administração, ou pode ser um alcance que vai além dos limites da administração. Tudo bem? E quanto ao alcance, nós temos os atos internos e os atos externos. Falando com calma do interno, e fica muito fácil que um é exatamente o oposto do outro. Tu entendeu um pensando de forma contrária? Naturalmente você entenderá o outro, tá bem? Beleza. Primeiramente, falando dos atos internos. Interno não é caboclo, já sabe, cabocla. Interno é o que está dentro. Então, o alcance ele é interno, é apenas, como diz o, para ficar bonito, né, para pressionar a morena, tu fala, é apenas interna corporis. Né? Interna corporis. Fala em latim para impressionar a morena. Interna repercussão, meu aluno, tá bom? São aqueles que estão no teu material que produzem efeitos dentro da administração. Grifei para ti, atingindo órgãos e agentes. Eles são uma exceção do princípio da publicidade, exigindo apenas a mera comunicação interna. Exemplo, comunicado de férias. Só tem repercussão ali dentro do órgão, né? A maioria dos casos é assim. Outro exemplo, deixa eu pensar aqui. A apresentação de um atestado médico para abonar suas faltas, por exemplo. Aquilo só tem repercussão dentro da administração. Um memorando dentro do mesmo órgão de um departamento para outro, comunicando. O memorando é um documento de circulação interna, é um ato administrativo interno. Ele fica adstrito
vamos dizer assim, entre aspas, aos muros da administração pública. Eu sempre uso entre aspas, porque tem gente que é literal, né? Mas no órgão tal não tem muro, tem cerca. Aí o caboclo vai falar que não, tudo pode se esperar, né? Não seja tão literal, meu aluno. Quando eu falo dos muros, eu uso muitas aspas, né? Ele fica no âmbito interno da administração pública. O alcance dele é, portanto, limitado ali dentro da própria administração, tudo bem? Esse é um ato interno. O ato externo, que é a outra classificação, é exatamente a ideia oposta. Atos externos são aqueles que produzem efeitos, como dizem no teu material, além da própria administração. Vai além dos muros, ele pula, ele sobrepõe os muros da administração, atingindo não só os administrados, como também a própria administração. É a própria administração, mas também os seus administrados, certo? Necessitando, é importante dizer, de publicação. Esse aqui é publicado, é de interesse geral, certo? Vai além da própria administração. Em consonância, ou seja, em harmonia com o princípio da publicidade. Publicação, o edital de licitação, o edital de concurso público, né? Só para ficar nesse exemplo, são demonstrações disso, tá bom? Ato externo, ou seja, é publicado o edital, tu vai ver na internet. Eu não faço da parte da administração pública, mas eu estou sabendo que ela tem X vagas, que vão cair tais assuntos, aí você toma a sua decisão, né? De vir aqui para o desafio com os melhores professores da galáxia e fazer a tua preparação. Mano, vou vender meu peixe também, né? Isso aí, não vou diminuir nossa força não. Quem está no desafio fez uma excelente escolha. Confirma aí. É ou não é? Beleza? Falamos do segundo critério, portanto. Avançando mais um pouco, vamos ao terceiro critério, tá bom? O terceiro critério é conforme as prerrogativas. Certo? Tu lembras, meu aluno, que, em geral, os atos administrativos, a administração pública ela tem a supremacia sobre o interesse privado, vírgula. Porém, em algumas situações, ela abre mão dessa supremacia e se equipara ao privado, tá bom? Então, tem momentos que ela tem uma prerrogativa sobre o privado e momentos que não, que ela abre mão dessa prerrogativa e se iguala ao privado. E isso é justamente o que vai repercutir aqui nessa classificação conforme as prerrogativas. Nós temos 3 espécies de atos conforme a prerrogativa, sendo uma delas assim considerada obsoleta por boa parte da doutrina. Boa parte da doutrina considera essa classificação obsoleta, tá? A primeira delas é o ato de império. O que são atos de império? Império, impera. É aquilo que manda, né? O imperador, lembra do imperador? O estado do império. Atos de império são os atos administrativos propriamente ditos, dotados de imperatividade. É aquilo que se impõe, é aquilo que se determina. Tudo bem, meu aluno? Sempre marcado pela supremacia sobre o administrado. Lembra? Princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado é o princípio que reveste esse tipo de ato. É o ato de império. O império é só você associar, meu aluno. É o que determina, é o que impõe, é o que tem imperatividade, é o que manda. Lembrou disso? Ato de gestão é um pouco mais leve a situação, tá? Estão relacionados com a gestão de bens e serviços sem prerrogativas de direito público. Aqui, a administração pública está em pé de igualdade com o particular. Tranquilo? Não há aqui uma supremacia, não há aqui uma predominância, uma preponderância. Tudo bem? Ela está em igualdade. Exemplos, né, que tem no teu material, existem os contratos de alienação ou aquisição de bens entre o poder público e particulares. Alienação, transferência, compra e venda são exemplos de ato de gestão. E aqui o que é mais importante, não tem prerrogativa. Está em igualdade com o particular. Tudo bem? Ficou claro? Ficou entendido? Espero que sim.
Ato de expediente, né? Esse aqui tem um doutrinador que até faleceu aí, Lopes Meireles, ele fala dos atos de expediente. São atos relacionados com o andamento dos processos tramitando na administração. Os doutrinadores Maria Silva e Celso Bandeira de Mello discordam dessa classificação, considerando-a ultrapassada. Mas, para fim de registro, está aí no teu material. Andamento dos processos. Como esses processos estão tramitando na administração pública, esses são atos de expediente. Quando o processo se movimenta, por exemplo, de um setor para o outro, essa movimentação, esse andamento, para o doutrinador saudoso, como dizem, Eli Lopes Meireles, é uma espécie de ato conforme a prerrogativa, tá bom? Junto com o império e gestão. Agora, nós temos muitos critérios, né? Nem trouxe todos aqui. Vamos para o quarto critério, que é quanto ao grau de liberdade do administrador. Isso aqui eu até expliquei para ti um pouco quando eu falei de poderes, tá? É uma ideia muito próxima que foi muito próxima quando eu falei de poderes, tá? Quanto à margem, ao grau de liberdade, nós temos os vinculados e os discricionários. E aqui eu vou simplificar primeiro, depois eu explico com mais detalhes, tá? No vinculado é simples, pessoal, não tem margem de atuação, não tem margem de liberdade de decisão do administrador. A lei diz é desse jeito e é desse jeito que tem que ser. Ah, mas eu acho que deveria. Não, não tem eu acho, não tem um porquê. Esse é o ato vinculado, tá bom? E o discricionário é quando ele possui a lei, né? Dá uma margem de liberdade ao administrador para ele tomar decisões conforme a sua conveniência ou oportunidade. Resumindo, é isso. Simplificando, é isso, meu aluno, minha aluna, né? Simplificando, é isso. É simples. Mas embora também, né, segurar um pouco no rigor científico. O que diz o teu material? Atos vinculados são aqueles que não há margem de liberdade para a decisão do administrador. Sua conduta é previamente estabelecida pelo legislador. A lei, né, diz conforme vai ser. Ponto. Um exemplo é o caso do alvará de construção, que necessita cumprir os requisitos da lei. Eu não posso fornecer um alvará sem o cumprimento dos requisitos estabelecidos em lei. Ah, mas eu quero porque eu acho que aquela obra vai ficar bonita. Não, eu não tenho margem de escolha como administrador. Eu só posso conceder aquele alvará de construção se todos os condicionantes previstos na lei estão sendo atendidos, porque eu sou o escravo da lei, certo? A minha legalidade ela é restrita, eu só posso agir conforme a lei me autoriza. Esse é o ato vinculado, tá? Nesse caso, todos os elementos do ato administrativo estão previstos em lei, não havendo que se falar em mérito administrativo. Não há mérito. Mérito é conveniência ou oportunidade. Quando eu falar de mérito, eu estou falando de discricionariedade, de eu escolher sim ou não, se deve ser de um jeito A ou de um jeito B. No vinculado, isso não existe. Não há, portanto, essa margem de escolha, tudo bem? Não há, de nenhuma forma, essa margem de escolha. Já no ato discricionário, é o oposto, meu aluno. É exatamente o oposto. Neles, o administrador possui margem de liberdade para tomar decisões. Como legislador, quando eu falo legislador, estou falando da lei, tá? Também conferindo a faculdade e a escolha de decidir, diante de uma situação fática, a melhor solução que atenda o interesse público. Diante do fato, ele entender, é melhor ir pelo caminho A ou pelo caminho B. Isso é ato discricionário, com critérios de conveniência e oportunidade. Está aí palavras-chave: conveniência, oportunidade. Sempre que eu falar de discricionário, oportunidade. Outra palavra-chave: margem de escolha. Conveniência, oportunidade, margem de escolha. Tá bom, meu aluno? A margem de liberdade é definida pelo legislador, quem elabora a lei.
não devendo ser ultrapassada pelo administrador. Não é porque eu tenho liberdade que essa liberdade é total, eu posso fazer o que eu quiser, da forma que eu quiser. Não! A lei me dá uma margem de liberdade, mas não é toda a liberdade. Eu não posso sair do que diz a lei, tá bom? Essa é a ideia do ato discricionário. Falamos do quarto critério que nós trouxemos no teu material. Beleza. Quanto à formação do ato, como o ato se forma, como ele se constrói. Aqui tem que ter um cuidado, tá? E eu vou te dizer esse cuidado. Quanto à formação do ato, isso envolve o número de órgãos que o ato se forma, né? Então, na formação, você tem que lembrar o número de órgãos. Tem ato que um só órgão ele acontece e ali se exaure, ele se conclui. Mas tem atos que não, pessoal. Tem atos que passam de um órgão para outro órgão, né? Em que são atos que interligam mais de um órgão, tá? Então, isso, quando eu falo de formação do ato. O primeiro tipo quanto à formação são os atos simples. E o simples é o mais fácil de entender, né? Sua existência depende da manifestação de vontade de apenas um órgão. O ato administrativo é a manifestação de vontade de só um órgão. Só a vontade de um basta. Ele fala e ali se encerra. Tudo bem? Esse é o ato simples quanto à formação. Além do ato simples, nós temos o ato complexo e os atos compostos. Cuidado para não confundir, tá? Vamos falar primeiro do complexo. Atos complexos. Sua existência depende da manifestação de mais de um órgão. Então, não é só no órgão, é mais de um órgão, beleza? Com duas vontades principais para um único ato. Aqui no ato complexo, as duas vontades são igualmente relevantes. São chamadas de vontades principais, né? Então, aqui no ato complexo, nós temos duas vontades, vou registrar, principais. É mais de um órgão, são duas vontades principais. Exemplo que ele traz para ti, deixa eu grifar, é bom grifar, são as portarias interministeriais. E o que são essas portarias interministeriais? É quando dois ministérios, por exemplo, o Ministério da Educação e o Ministério da Ciência e Tecnologia, eles atuam em conjunto. Eles têm uma finalidade comum, cada um dentro da sua atribuição, eles sentam, reúnem-se e fazem, por exemplo, uma portaria conjunta, uma instrução normativa conjunta. É um exemplo, tá? É um exemplo disso. Tranquilo? Perfeito? Então, são portarias interministeriais. São exemplos de órgãos que sentam-se juntos e criam uma portaria, uma definição. Né? Atuam em conjunto. Então, é um ato, mas que envolveu dois órgãos. Tá? E os dois órgãos têm vontades principais. Têm o mesmo, assim, simplória, o mesmo protagonismo. O composto, pessoal, não confunde complexo com composto. O composto também, deixa eu trocar aqui com a canetinha. Borrachinha, canetinha. Ele também é composto de mais de um órgão, tá? Certo? Mas aqui há uma vontade principal aliada a uma vontade acessória. No ato complexo, as duas são principais. No ato composto é diferente um pouco, certo? É uma vontade principal e uma vontade acessória. É uma manifestação de mais de um órgão, há uma vontade principal e outras acessórias. Nesse caso, existem dois atos. O exemplo que dá para ti, nomeação do Procurador-Geral da República. Como assim? O ato principal é o presidente.
O presidente vai lá e nomeia o Procurador-Geral da República. Porém, não basta isso. Ele precisa ser aprovado no Senado Federal. Então, o ato acessório, nesse caso, é a aprovação do Senado Federal. A nomeação do Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público da União, certo? Que é o chefe do Ministério Público da União. Eu creio que o professor Osés vai falar para que funções essenciais da Justiça. Ele vai falar com mais detalhes sobre o Procurador-Geral da República. Esse Procurador-Geral da República, o presidente o indica, o nomeia, certo? Mas isso não é suficiente. É necessário que o Senado Federal exprima a sua vontade. A vontade principal é a nomeação do presidente, e essa vontade dos senadores é a chamada vontade acessória. Esse é o ato composto, né? Que se diferencia do complexo. O complexo, duas vontades principais, beleza? Vamos ao sexto critério. O sexto critério é mais uma descrição de atos, tá? Quanto ao ato em si, é uma mera descrição do ato, tá? O que é um ato perfeito? Vamos falar do ato perfeito. É o ato que cumpriu todas as etapas necessárias para a sua existência. Do início ao fim, ele cumpriu todas as etapas. Ele começou e terminou. Ok, perfeito, né? Tudo que começa e termina, você diz assim, ok, comecei, construí, consegui atingir minha finalidade, ato perfeito. Essa é a ideia de ato perfeito. Certo? Ato perfeito, vamos ticar. Já falamos dele aqui em sala de aula. Outra espécie de ato é o ato válido. É aquele que válido vem de validade, né? Vem de adequação, vem de ter validade. É aquele que está em conformidade, de acordo com a lei, sem vícios. Sem vícios. Vício, o que é vício, professor? É eu na minha aposta lá online? É o meu vizinho na cocaína que ele cheira? Vício aqui é equívoco, é erro, tá bom? O ato eivado de vício é um ato eivado de ilegalidades, de equívocos, de erros, tá bom? O ato válido, ele está completamente com a lei, ou seja, ele não tem nenhuma ilegalidade, nenhum vício, né? Eu vou colocar aqui nenhuma ilegalidade. É o ato, portanto, sem vícios. Esse é o ato válido. Ato eficaz. Eficaz é aquilo que cumpriu o que ele tinha para cumprir, né? É aquele capaz de produzir efeitos. Ele se propunha a produzir um efeito. Se ele propôs e atingiu esse efeito, ok, ele é eficaz. Houve a chamada eficácia. Ele atingiu o que ele queria atingir. Tranquilo? Ato exequível. Essa palavra, exequível, né? Que bonito. Exequível é aquele que produz, aquele que pode ser executado imediatamente. É aquele que produz efeitos imediatamente. Tranquilo? Produz imediatamente seus efeitos. Essa é a ideia de ato exequível. Trouxe aqui ainda, para encerrar não, né? A penúltimo critério, quanto aos efeitos jurídicos. Todo ato produz um efeito, né? Nós já vimos, não todo ato, mas o ato que está tudo certo, ele produz o seu efeito. E nós temos aqui 3 subespécies de efeitos jurídicos. Atos constitutivo, que constitui, que constrói. Ato declaratório, que declara, que afirma existir, e o ato ablatório ou ablativo. O constitutivo, meu aluno, é o nascimento de um direito. Constituir vem de construir, vem de construção, de nascer, certo? Então, esse ato constitui um direito, né? A permissão de uso, ele dá como exemplo aqui. Tu tem uma permissão de uso de um espaço numa praça pública para montar o teu empreendimento, por exemplo. Essa permissão de uso gerou um direito para você, de você explorar de forma econômica aquele espaço físico. Esse é um ato que constitui um direito teu. Ato declaratório. Declara a existência ou não de determinado direito administrado, né?
Eu tenho o direito de receber a sentença, ato judiciário, não vou usar a sentença como exemplo, uma decisão administrativa, por exemplo, que diga que você tem direito a ser indenizado. Ela está declarando um direito seu, né? Ela negou, ela declarou que eu não tenho aquele direito. Isso é um ato declaratório. Uma certidão, uma declaração, por exemplo, que atesta algo, certo? Atos ablatórios ou ablativos é que restringe. Quando eu falo em restrição, meu aluno, eu estou falando de limitação. Eu estou falando de proibição. É o que proíbe, o que limita, certo? Ablativo, o que fecha as portas. É o que fecha o caminho, é o que atrapalha, vamos dizer assim. Tá bom? Essa é a ideia de ato ablativo. Então, constitutivo gera direito, né? Nasce um direito. Declaratório declara se existe ou não determinado direito. E o ablativo ou ablatório restringe o direito para o administrado. Tranquilo? Beleza. E agora, para finalizar, nós vamos falar quanto à ilegalidade, que tem uma peculiaridade de ser do doutrinador Celso Antônio Bandeira de Mello, um dos mais proeminentes aqui no nosso estudo do direito administrativo. O que diz o professor Celso Antônio Bandeira de Mello? Ele fala que os atos ilegais, né, aqueles que contrariam a lei, ele adota a chamada teoria quaternária. Quaternária vem de 4. Isso quer dizer o quê, meu aluno? Que existem 4 formas de atos ilegais, tá? Muita gente confunde. De vez em quando isso é questionado em prova, né? Tome cuidado com isso. Nós temos o ato nulo, o ato anulável, esses dois principalmente são os que mais aparecem, o ato inexistente e o ato irregular. Bora falar do ato nulo. O ato nulo é um ato que tem uma ilegalidade, tem um vício, mas esse vício é insanável. O que é um vício insanável? É um vício que não pode ser corrigido. Vou colocar aqui no teu material para te ajudar. Não pode ser sanado, não pode ser corrigido, tá, meu aluno? Espero que eu tenha a minha letra. Gera nulidade absoluta. Ele é nulo de pleno direito. Anulo absoluto, tá? Não admitido convalidação. O que é convalidar? Vou falar disso na próxima aula, tá? Com mais detalhes. Não vou falar tanto agora. Mas convalidar é corrigir um vício, tá? É sanar um vício, chamada de convalidação sanatória do ato administrativo. Convalidar é isso. O ato nulo, ele é tão errado que ele é insanável, o vício. Ele não admite correção. Tudo bem? Esse é o ato nulo. Não confundir ato nulo com ato anulável. O ato anulável, ele tem vício também. Porém, esse vício é sanável. E se esse vício é sanável, ele pode ser objeto de correção. Ele pode ser corrigido, meu prezado, minha prezada, portanto. Admite convalidação. Aqui, admite corrigir o erro. É possível se corrigir o erro, tá bom? Esse é o ato anulável, não confundir os dois. Outra espécie é o ato inexistente. O ato não existe. É uma conduta criminosa, que ele resumiu assim, né? O ato não existe, foi um crime. Ele é eivado de vícios de todas as formas, né? Exemplo, uma pessoa que finge ser, sei lá, eu finjo ser um agente de endemia, entro na tua casa e roubo. Aquela minha visita, ela existiu? De fato não, porque eu falsifiquei, né? Eu cometi um crime de falsidade ideológica, enfim, eu menti para você, eu falsifiquei um crachá, eu entrei na tua propriedade e te assaltei. Eu cometi um crime, esse ato é inexistente. Ele tinha aparência de ato, mas não era um ato, né? Eu fui levado a equívoco por parte de quem determinou. E por último, e não menos importante, o ato irregular. Defeitos leves e relevantes. É uma bobagem, como diz o caboclo, uma pequena bobagem. Ah, um erro de digitação. Era Claudeci, eu digitei Claudeci. Eu digitei Claudeci sem o R no final. Errei uma letra, errei uma digitação, errei um sobrenome, errei o número de uma matrícula. Mas está muito claro o conteúdo do ato. É um ato com defeitos irrelevantes, né? Não é para aquele erro sem gravidade que você vai ser
punido ou que você vai ser tolhido de algum direito. Tranquilo? Beleza? Com isso, meus queridos alunos, nós encerramos esse encontro, né? Nós temos, ano passado até passei do tempo. Na próxima aula eu venho falar para ti de extinção de ato administrativo, que é muito cobrado em prova. Ali uns 10, 15 minutos eu te explico sobre extinção e questões, uma aula. Na outra aula eu estou com uma ideia de trazer mais questões. Se tiver uma banca definida, mais questões. Resolver questões, ver o perfil da tua banca é essencial e fundamental na tua preparação. No mais, é isso. Um forte abraço para você e que você continue efetivamente se preparando e acreditando no seu potencial. O desafio está aqui para te ajudar. No mais, valeu. Forte abraço.